boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Que bom gosto na escolha da música. Essa música, ela embalou um dos aquecimentos mais fantásticos da história do futebol, quando Maradona, jogando na Alemanha, ao som dessa música, fez um aquecimento, um aquecimento histórico. Quem entrar em rede social vai ver, uma coisa espetacular. Ou seja, lembra a arte, né? A música liga diretamente à arte e foi o que vimos ontem, um grande jogo do Corinthians. Mas a pergunta que fica, foi um grande jogo do Corinthians ou um jogo pequeno da Ponte? Como é que nós vamos medir exatamente isso? Hoje o São Paulo ganhou bem do Mirassol. Foi uma grande vitória do São Paulo ou o Mirassol que não aguentou? E agora há pouco o Palmeiras venceu o Santos, que corre risco ainda de rebaixamento, e o Palmeiras está sobrando. Palmeiras e Corinthians que jogam na quinta. Ou seja, tem muito assunto legal para a gente debater e por isso temos convidados mais do que especiais. Fique conosco, prêmios bacanas para você. Um rápido intervalinho, já começa a mandar, spoiler. Um dos maiores goleiros da história do nosso futebol, treinador campeoníssimo, o Leão está com a gente. E daqui a pouco também o William do Corinthians estará conosco ao vivo aqui no Mesa Redonda. Mande suas perguntas, hashtag Mesa Redonda, intervalinho, voltamos já. Ok, amigos, de volta com o Mesa Redonda Futebol Debate e Guilherme Camarda, grandes presentes hoje mais uma vez. Hoje a coisa tá quente, hein? Tá fervendo. Como sempre, né? Mas só para quem interagir pela hashtag. Muito boa noite, Flávio, boa noite para você de casa. Hashtag Mesa Redonda lá no Twitter, você pode ganhar presente, além de mandar sua pergunta e curtir o programa, é claro. Olha lá, olha os prêmios de hoje, hein? Os de hoje, ó. Primeiro, essa camisa linda do Santos, comemorativa do Pelé, tamanho M, mais o livro Criação de Riqueza, de Paulo Vieira. Presentão, esse é o primeiro, ó. O nosso segundo presente de hoje, de novo, hashtag Mesa Redonda lá no Twitter, ó. Camisa do Vitória, tamanho M, e a bola da Topper, em parceria com a loja Gol de Placa lá de Santo André. Um abraço pro pessoal da Gol de Placa, sempre mandando bastante presente pra gente. O pessoal já tá interagindo no Twitter aqui, o pessoal do grupo do Higienópolis, um abraço pra vocês aí, já mandando mensagem pra gente. Já vai agora no gazetesportiva.com também para responder a nossa enquete do dia, que é a seguinte, ó. A torcida do Corinthians pode se empolgar com Vitor Pereira após vitória sobre a Ponte Preta? Acho muito cedo. Eu tô vendo uma risada irônica no rosto de Flávio Prado. Não, é que eu pensei que era outra pergunta. Tá. Você achou, eu pensei você que confundiu. A pergunta era, e agora, Chico? Conheço, legal, né? Essa é uma pergunta, e agora, Chico? Mas é, né? Sim ou não? Sim ou não? Vai, responde aí. Não, claro que não. Não, ainda não. Deus, eu conheço bem a Ponte Preta, pô. Calma. Imagina, ontem jogou com vento. O que não quer dizer que não tenha melhorado. Não tô dizendo, não dá para saber. Nós vamos saber quinta-feira. De ontem não dá para tirar conclusão nenhuma. Nenhuma. E avisei antes. Já falei na sexta-feira, no que eu tô falando agora. Jogou com vento. Ontem não vale. Não vale nada. Mas enfim, eu tô louco para saber do Chico Lang. Aliás, se a gente entrar nos Trend Tops, vai ter um presente bem legal envolvendo a nossa equipe aqui e tal. Já pensou em jantar com o Paulo? Um jantarzinho com a gente, com o Paulo Sérgio. Almoço, tal. Vai ser bom, hein? Vai ser legal. Então, Trend Top, hashtag Mesa Redonda, se a gente entrar lá, aí nós vamos armar um encontro teu com a equipe do Mesa Redonda, vai ser bem legal. Gente, é muito legal, é muito recompensador quando a gente encontra amigos e amigos que sempre acrescentam muito às nossas resenhas e ao nosso programa. Esse é um deles, recordista de gols em Copa do Mundo, de não tomar gols em Copa do Mundo, e um homem de um nível elevadíssimo de conhecimento do futebol. Vamos lá. O nosso convidado de hoje do Mesa Redonda sempre rugiu muito alto, tanto como jogador quanto como treinador de futebol. Emerson Leão foi um dos maiores goleiros de todos os tempos do nosso futebol. Segundo atleta com mais jogos na história do Palmeiras, atrás apenas do mítico Ademir da Guia, o Leão soma ainda passagens por alguns dos principais clubes do Brasil, como Corinthians, Grêmio e Vasco, além de ter defendido a nossa seleção em 4 Copas do Mundo. Enquanto técnico, o Leão já treinou todos os grandes aqui de São Paulo, tendo sido campeão brasileiro pelo Santos, por exemplo. Bora rugir alto hoje aqui, Leão! Seja bem-vindo! É um grande prazer te receber aqui, Leão. Muito obrigado. Muito obrigado, o prazer é meu de estar aqui. Estava até com saudade, fazia tempo que eu não voltava, porque todo domingo eu estou fora de São Paulo.
mas prometi a vocês e ao primo particularmente, do qual eu gosto muito, né? Espero que ele esteja nos vendo e que fiquei sabendo que ele está bem melhor de todos os problemas, ele está melhor. Então isso deixa a gente mais alegre, né? E também um pouco triste porque tenho visto o futebol de uma maneira, como você disse, é aquele que está melhor ou o outro que não existe, né? E isso para nós não é legal, principalmente batendo as portas de uma Copa do Mundo, né? Enfim, nós vamos ter muito tempo para falar isso hoje, né? E eu estou perfeitamente tranquilo para responder o que vocês quiserem. Muito bom. Legal, Celso, boa noite Paulo Sérgio, boa noite, Chico Lang, o homem mais esperado no final de semana. Momento. Desde ontem eu tô vendo, mas eu falo, não vai falar pra mim não. A propósito, o Leão citou o primo queria vir hoje aqui só para te dar um abraço. Verdade. Legal. Na folga, hein? Na folga, ele queria vir aqui só para te dar um abraço. Obrigado. Aí, então, eu também vim aqui para abraçá-lo, coisa que não vai possível. Mas, ó, tá abraçado. Ele não tá gordo, não. É assim, viu? É assim. Olha, já que falamos de Primo Ribeiro, que é um grande palmeirense, vamos ao Allianz Parque, onde o Alexandre Silvestre acompanhou agora há pouco mais uma vitória do Palmeiras. Boa noite, Silvestre. Como é que foi? Boa noite, Flávio, tudo bem? Um abraço, time Mesa Redonda, um abraço especial para o Emerson Leão, para quem está acompanhando o Mesa nessa noite de domingo. Queria aproveitar aqui para mostrar o pós-jogo, foi 1-0 para o Palmeiras, já conto detalhes, mas eu quero mostrar aqui, ó, jogadores reservas e aqueles que ficaram no banco, jogaram só um pouquinho hoje, treinando depois do Clássico da Saudade no gramado sintético do Allianz Parque. Tivemos hoje aqui mais de 38 mil pessoas para esse Palmeiras e Santos, e agora a movimentação daqueles jogadores que não participaram tanto assim do jogo ou que sequer entraram na partida. Um jogo que foi amplamente dominado pelo Palmeiras. Pode trazer para cá, Thiago Dantas, meu cinegra, meu querido. Enquanto isso, o Fini, nosso diretor, pode ajeitar aí os lances do jogo, porque foi Palmeiras do começo ao fim, né? Ataque contra a defesa, o Santos muito inferior ao Palmeiras, um volume de jogo impressionante, 1-0 não mostra o que foi o jogo. O Goulart teve uma chancezinha lá para 30 do primeiro tempo de cabeça na trave, um lance realmente muito agudo do Santos, o único do primeiro tempo, e um tiro de longe do Pirani no finzinho do jogo no segundo tempo, quase pegando o Everton de calça curta. No mais, foi Palmeiras imprimindo muita intensidade pela direita, pela esquerda, por dentro, por cima, por baixo, triangulando, driblando, chutando. Foi Palmeiras e mais um pouquinho de Palmeiras, como diria o saudoso Roberto Avalone. O gol saiu só nos acréscimos do primeiro tempo, numa penalidade boba do Velasquez, zagueirão do Santos, que já tinha dado um rabo de arraia fora da área, estava com cartão amarelo, quase arrancou o pescoço do Kusevich dentro da área, pênalti assinalado com maestria mais uma vez. Que bomba do Rafael Veiga, 19 penalidades do Veiga, Flávio, 19 gols com a camisa do Palmeiras, 100% de aproveitamento. Palmeiras venceu, portanto, por 1-0, é o líder isolado do campeonato no geral, no grupo, já está classificado, o único invicto da competição, enquanto o Santos está brigando com a sua Ponte Preta para evitar o rebaixamento, faltando 2 rodadas, mas também tem chance ainda de classificar. Se ele conseguir tirar os 2 pontos de diferença para o Santo André, que é o segundo do grupo, o Santos ainda tem chance de classificar, mas é bom ficar atento, porque a segunda divisão do Campeonato Paulista está pertinho ali do cangote do Santos. O Santos, que veio numa proposta de jogo de contra-ataque, fez o que deu, enquanto o Palmeiras teve muito mais posse de bola, foi muito mais agressivo e venceu, como eu disse, por 1-0 apenas. Quero ver como é que vai estar esse Allianz Parque quinta que vem, Flávio. Derby, né? Palmeiras e Corinthians, acho que vai ter mais de 40 mil pessoas aqui no estádio para esse jogaço de bola, o terceiro clássico seguido do Palmeiras, que ganhou do São Paulo no Morumbi, coisa que nunca tinha acontecido em relação a Abel Ferreira versus Rogério Ceni, né? O Rogério tanto pelo São Paulo quanto pelo Flamengo. Hoje a principal vítima do Abel, o Santos, foi de novo vítima, o Abel ganhou e agora vai ter o derby de quinta-feira às 8h30 da noite, com casa cheia certamente aqui nessa arena maravilhosa. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians.
pelo Campeonato Paulista nessa reta final de primeira fase. Ainda vamos ter o mata-mata de quartas de final e o mata-mata também de semifinal, até a grande decisão que será disputada em 2 jogos. O Palmeiras do Abel hoje poupou alguns titulares, os 2 laterais. O Marcos Rocha começou no banco, entrou no segundo tempo porque o Mike machucou, torceu o tornozelo na segunda etapa. O Piquerez também ficou no banco e o Danilo foi preservado. Acredito que contra o Corinthians ele ainda mexa em algumas posições, faça um pouco desse rodízio, como é praxe do Abel Ferreira, que coloca a galera para treinar depois do jogo, aqueles que participaram menos do clássico. Se você quiser, Flávio, tem informações de bastidores aí sobre o assédio em cima do Abel Ferreira e sobre esse camisa 9 que a torcida tanto espera. Tá, a gente vai falar um pouquinho do jogo que você já volta, tá bom, Silvestre? Vocês esperavam que mesmo com o time, não foi exatamente reserva, porque 3, 4 jogadores só que não jogaram. Vocês esperavam essa vantagem tão grande do Palmeiras mesmo assim? Esperava, Flávio. Eu não sei os demais. Eu esperava. O Santos, ele está muito abaixo, né, de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e até mesmo do Bragantino. Essa é a realidade. O Santos, só como o Silvestre falou, o Santos está empatado com a Ferroviária, mas ele perde em cartões, ele tomou mais cartões. Então ele é o penúltimo, antepenúltimo. Ele está 2 pontos atrás da Ponte. Se a Ponte ganhasse do Ituano e o Santos perdesse, mas ele vai jogar, o Santos tem 2 jogos ainda. Se ele ficar empatado com a Ferroviária, ele perde nos critérios de desempate. Era o 13º, agora é o 14º. Isso. Então, é o primeiro que não cai. Pois é, isso mostra... A Ponte tem um jogo e o Santos tem 2. Agora, não adianta ficar... Manda um técnico embora, traz outro, manda embora, traz outro. Se você não der tempo para o treinador desempenhar um trabalho, se você não reforçar o time como se faz necessário, não sei, o Santos nunca caiu, mas a gente tem falado muitas vezes aqui, o Santos corre isso de rebaixamento, vai lá e faz um belo campeonato. Mas não sei, o quadro, para mim, ele é muito sombrio, não sei para os demais. Bom, sem dúvida nenhuma o que nós vimos hoje, uma equipe, quando você fala em clássico, e o Leão sabe muito bem disso, clássico é um jogo onde as 2 equipes jogam, né? É um jogo franco, é um jogo aberto. Eu vi o primeiro tempo, o Santos foi fazer o primeiro ataque aos 23 minutos. Primeiro. O Palmeiras jogou bem, ou o Santos é que se encolheu? O Palmeiras jogou muito bem, tirando todos os espaços do jogador. O Goulart pegava na bola, já tinham 2, 3 marcando. Não tinha espaço. O Ângelo, que é um baita de um jogador, eu não sei essa questão do Ângelo, dele jogar do lado direito ou jogar do lado esquerdo, mas do lado esquerdo não funcionou. Tanto é que ele foi substituído. Então a equipe do Palmeiras foi muito superior, como o Silvestre mencionou, foi muito superior. A equipe do Santos não tinha espaço para jogar. E também na saída de bola não tinha condições, não tinha para quem jogar. Então, esse Santos aí, eu creio que está preocupando muito os torcedores para o Campeonato Brasileiro. Ô, Leão, e o Palmeiras? O Palmeiras, a gente cobrava, né? Muita gente cobrava do Abel, um time mais ofensivo, mais agressivo. Então, parece que nos últimos jogos a gente tem visto um Palmeiras agredindo mais, saindo mais para o jogo. Bom, isso é notório, né? Eu acho que ele foi muito pressionado, ele, Abel, foi muito pressionado pela perda do Campeonato Mundial e diz que acharam que ele foi um pouco tímido, né? Respeitou demais um adversário que não demonstrou aquela qualidade todas que nós esperávamos. Muito bem, voltando para o futebol nosso aqui, eu acho que um Santos hoje tem que se recuperar em muitos departamentos. O primeiro é um departamento moral, porque o Santos, aquela camisa, sempre deu uma transpiração em respeito ao adversário, coisa que não vem acontecendo. E o Santos não pode cair, não. Eu torço para o Santos não cair, porque como eu torcia para a Portuguesa e quando continuo torcendo para a Portuguesa subir, essas equipes não podem ficar de fora. Essas equipes têm qualidade, essas equipes têm passado. O que não pode esquecer é que só o passado é resultado, o presente é resultado. Então precisam se recuperar moralmente, precisam se recuperar, se reorganizando, mas você vê, é só confusão, só inimizade e só problema, ninguém revela mais. Você vai buscar no interior, o interior está pobre de dinheiro e pobre de atleta também. Isso é pior ainda, nós estamos buscando as coisas que não existem. Temos que reformular, acho que um mergulho, às vezes, as nossas origens de ensinamento é muito bom,
Acho que vale a pena que isso aconteça, porque o nosso futebol não assusta mais o europeu. Já assustou bastante. Eu me lembro, quando nós, não é saudosismo que eu não gosto disso, mas quando nós jogávamos lá atrás, principalmente seleção brasileira, o pessoal aquecia ao nosso lado, ficavam olhando para a gente assim com admiração. Isso é muito bonito. E quando nós jogávamos, por exemplo, quando eu era goleiro de time grande, todos os times grandes, né, que joguei em São Paulo, no Sul e outros no Rio, nós perdíamos um jogo, mas perdíamos por um time que você também tinha respeito. Por quê? Porque os jogadores eram ótimos também, não era só o seu time que era ótimo, os adversários também. Então, isso fazia uma igualdade. Nós chegamos a levar a uma seleção brasileira, na época, em 1974, de 11 titulares do Palmeiras, nós levamos 6. Quer dizer, isso é muita coisa. Hoje não acontece mais. Por isso eu vejo o futebol brasileiro, eu diria assim, muito mais baixo e com muito tempo para recuperar esse posto nosso que sempre estivemos interno e externamente. Voltando lá agora, deixa eu defender, aproveitar aqui a chance. Tive conversando com o presidente do sindicato dos brasileiros, o Zé Mário, do Rio de Janeiro. Ele está muito chateado também com tudo isso que está acontecendo no Brasil. Não é que nós não queremos que os estrangeiros venham trabalhar aqui, porque nós também já trabalhamos fora. Mas é que nós éramos exemplo para eles. E hoje nós estamos pagando o mico da mesma maneira que antigamente eles tinham uma admiração pela gente. Treinadores, acho que está na hora de recuperar o nosso prestígio. Nós estamos igual ao nosso futebol, muito para baixo. Ô Chico, esse Palmeiras assusta o Corinthians. Claro que depois nós vamos falar de Corinthians, o tema agora é Palmeiras. É um time que pode dar um patamar até, pelo que você viu, do que o Corinthians pode ou não pode fazer? O Palmeiras é o time a ser batido? O Palmeiras é o time a ser batido. E quando eu falo que existem grandes derrotas, os caras me criticam, porque perder não é bom. Tá aí, temos 2 jogadores aqui na mesa, mas tem derrotas que ensinam você e que te amadurecem. Foi o que aconteceu com o Palmeiras quando o Palmeiras perdeu o Mundial para o Chelsea. Ele voltou cascudo, ele voltou mais forte. Por quê? Os jogadores se uniram, o Abel parece que colocou de uma vez por todas o que ele quer para o time, onde o time pode chegar. Eles sabem os limites e estão muito unidos, estão fazendo um futebol coletivo. Está bonito de ver o Palmeiras jogar. Aí você vai falar assim, mas quem se destaca? Ninguém se destaca, é uma coisa engraçada. Todo mundo joga assim, nível 7, nível 8, às vezes um se destaca nível 9, mas são todos de 7 para cima. Quer dizer, é um time muito regular. E isso veio depois da derrota para o Chelsea. Então, existe sim grandes derrotas, desde que você tome uma lição, né, e tire dela o que você puder tirar de melhor. Foi o que esse português, Abel Ferreira, fez. Ele não se abateu, pelo contrário, ele falou assim, puxa vida, quais os defeitos do meu time? Deve ter visto aquele videotape do Chelsea umas 500 vezes, falou assim, o defeito é esse, esse, esse. E ele está corrigindo. E está aí o Leão dizendo uma coisa, avaliando embaixo uma coisa que está na cara, mas vindo do Leão é importante, que está a olhos vistos, que ele mudou o estilo dele. Hoje o Palmeiras propõe jogo, né? Não é mais aquele time que esperava para ganhar no contra-ataque. Ele viu que isso não dá certo, né? E que se talvez jogasse assim contra o Chelsea, o resultado poderia ter sido melhor. Quer dizer, ele aprendeu. Então, o que você vai falar para mim? Corinthians e Palmeiras, vamos discutir isso aí bastante ainda, mas eu acho que o Palmeiras hoje é um time pronto, é um time acabado, é um time que um passa a bola para o outro sem olhar, é um time entrosado, é um time que subiu um patamar, como você falou aí. E eu não sei se ele subiu um patamar, ou subiu 2, ou subiu 3, porque eles aprenderam a lição contra o Chelsea. Então, quer dizer, o Corinthians ainda está em formação, o técnico está chegando, essa vitória sobre a Ponte, concordo com você, significou uma certa importância, até que eu vou dizer, porque, né, eu achei importante a vitória, mas a Ponte não é parâmetro para ninguém. Agora, vai ser um grande jogo? Vai, porque é um time pronto contra um time em formação.
Vamos ver o que vai dar. Vamos voltar lá para o Allianz Parque, que o Silvestre disse que tem novidade sobre o Abel Ferreira e um centroavante, é isso, meu caro Silvestre? É isso, Flávio, enquanto o Palmeiras treina a finalização. Olha lá, ó. Vou mostrar mais um pouquinho desse bastidor aqui. Depois do jogo, os reservas e aqueles que entraram e jogaram só um pouquinho, treinando finalização. Ali no gol, o Marcelo Lomba, que vai ser utilizado muito provavelmente, viu, Flávio, amigos do Mesa? Ele que é o reserva, né, do Everton, vai ser utilizado no mata-mata de quartas, quiçá, né, de semifinal para a torcida do Palmeiras, porque o Everton vai estar a serviço da seleção brasileira. Tem jogo aí, então deve ser Marcelo Lomba na fase aguda do Campeonato Paulista antes da decisão, pelo menos isso, né? Então o Marcelo Lomba deve assumir o posto de titular na reta final aí do Paulista, o Kusevich também deve ficar de fora, porque vai ser chamado, o Gustavo Gomes para a seleção paraguaia, e assim caminha a vida palmeirense, que tem jogadores aí espalhados pelas seleções, é um time muito forte aqui para o cenário brasileiro. Falando de Abel Ferreira primeiro, todo mundo sabe que ele já recusou algumas propostas no ano passado do futebol do exterior, foi sondado pelo Benfica nessa semana, nas últimas horas, recebeu uma sondagem, uma aproximação do Benfica, que está com o técnico interino, porque demitiu o Jorge Jesus. A ideia do Benfica é ter um técnico novo a partir do meio do ano, que é o início da temporada na Europa. O Abel recebeu a sondagem, recebeu o contato e retransmitiu isso para a diretoria do Palmeiras. Agora está na mão do Palmeiras. A multa rescisória nesse momento é de 1 milhão de euros, pouco mais de 5 milhões de reais. O Abel, quando saiu do Benfica para dirigir o PAOK da Grécia, o PAOK pagou. A mesma coisa em relação ao Palmeiras. O Palmeiras pagou a multa rescisória para o PAOK liberar o Abel. E essa história pode se repetir. Eu não ficarei surpreso se o Abel pegar a malinha dele e for para Portugal dirigir o Benfica no meio do ano. O Benfica pode não ser uma grande força hoje no cenário europeu, mas é um time de muita tradição, ele ficaria perto da família. Vamos aguardar essa movimentação. Em relação ao camisa 9, Palmeiras tentando o Pedro, o Flamengo disse não quer negociar com o Palmeiras, não quer fortalecer o rival direto, né, que é o Verdão. Eu fiquei sabendo hoje, uma pessoa muito próxima ao jogador em questão, o Carlos Vinícius, 26 anos, atacante formado no Palmeiras, foi muito jovem para o exterior, jogou no Mônaco, artilheiro brasileiro no futebol europeu. Andou se machucando, hoje está emprestado ao PSV Eindhoven da Holanda, com prioridade de compra. Fiquei sabendo que rolou um novo namoro, porque o Palmeiras tentou já esse garoto no final do ano, e por sorte eu trombei com o Anderson Barros aqui nos corredores do Allianz Parque no intervalo do jogo, e o Anderson Barros, que é o executivo de futebol do Palmeiras, me garantiu que não tem nada. Tentou em dezembro, agora não tem nada, e não quis abrir o jogo sobre esse camisa 9. Mas, enfim, onde a fumaça, há fogo, Flávio Prado. Obrigado, Silvestre. Bom trabalho, uma boa noite para você, viu? Valeu. Esse rapaz é o Vini da Pose, que eles chamam. Que negócio da Pose da Quebrada aí, né? Que é o palmeirense, o Thiago Ventura, Thiago né? Ventura, criou, stand-up e comedy. ele lá, ele fez essa tal pose. É um negócio, o Paulo Sérgio que sabe como é que é. Você tentou fazer outro dia num vídeo do Instagram lá, né? Essa pose. Ficou parecida, bem ele parecida. fez lá na Europa, aí ficou um negócio de Vini da Pose e tal. Eu não sei. Desculpe, senhor. Não, eu só queria discordar do Chico, que o Chico... Olha não, lá, respeitosamente. olha lá. É que em relação ao Abel, eu acho até que, e eu já disse isso aqui no Mesa, ele até soltou mais o time, o Palmeiras está mais propositivo, mas ele não se livrou dessa coisa retrancada. Basta ver o que aconteceu contra o São Paulo. O Palmeiras jogou 10 minutos, atropelou o São Paulo nos primeiros 10 minutos, depois fechou a casinha lá e jogou 80 minutos tentando explorar um contra-ataque. Pelo amor de Deus, isso aí no passado, se é no tempo que o Leão era treinador, seria uma chuvarada de críticas, porque jogou como time pequeno, hoje é estratégia. É uma baita de uma retranca, o Palmeiras é um baita elenco, não dá pra você... Mas tá dando certo, né? Você não reconhece não, que o não São dá, Paulo tem mérito, então, para você? Como é São que é? Paulo não teve mérito no O segundo tempo. Palmeiras se fechou, Chico, e não quis jogar. Não, o São Paulo foi tentando pra esticar cima, uma bola amigo. pro Dudu, uma São bola Paulo pro foi pra Rony. cima. Eu acho... O Rogério Ceni hoje é um treinador que pegou o São Paulo caindo aos pedaços, foi recuperando o São Paulo devagarinho, e chegou a um time hoje ultra competitivo. Se você assistiu o jogo contra o Mirassol hoje, o Mirassol não deu um chute no gol. Porque o São Paulo hoje se defende bem
ataca bem e faz gols. Chico, Então você está desmerecendo o São Paulo. Não, você está dizendo que o Palmeiras recuou e aí o São Paulo foi lá e atacou. Não foi isso que aconteceu. O São Paulo espremeu o Palmeiras no segundo tempo. Outra coisa, nós vimos um Palmeiras por 80 completamente minutos, diferente 80 hoje. minutos o Palmeiras Celso, então não conseguiu mas jogar. Vamos avaliar hoje o jogo contra o Santos. O Palmeiras ficou em cima do Santos 90 minutos. Ok, mas ficou não tô em cima dizendo, do... eu só não tem Só vale quando é mal, quando vai mal. Tem jogos que o treinador tem que usar a inteligência. aí, Agora, o que você pensa disso? Estratégia ou encolheu de propósito? Saber do Leão, Foi massacrado pelo São Paulo. Eu acho o seguinte, você tem que agir de acordo com aquilo que você tem na mão. É isso aí. Certo? Se você tem um time que você já está na frente com vitória, ou você vai e continua massacrando para defini-lo. 2, 3. Agora, se você não tem tanta confiança, recua um pouco ou substitui alguns jogadores. Certo? Não é isso que fizeram nesses jogos aí. Mas nós temos que dizer, a diferença entre os times que nós estamos analisando aqui é muito grande. Por exemplo, o Corinthians do 5 não vai ser o mesmo Corinthians contra o Palmeiras, porque o adversário assim o permitiu. Né? O São Paulo hoje, assisti também, é a mesma coisa. Os primeiros 25 minutos não aconteceu também quase nada. Depois é que mudou um pouco, aí tomaram a frente e falaram, bom, está na hora da gente ganhar o jogo mais fácil. Então vamos apertá-los. E a habilidade faltou para o time adversário. Eu acho que a inteligência de um treinador ajuda qualquer equipe, mas às vezes atrapalha também. Então eu não acho que o Abel atrapalhou naquele jogo, mas apenas foi um pouco mais tímido daquilo que a gente esperava. Falta de Por quê? ousadia. Porque nós brasileiros estamos torcendo sempre para o Brasil vencer os jogos. Por isso que nós queríamos essa vitória. Agora, no nosso campeonato interno, as grandes equipes, principalmente São Paulo, vai para cima mesmo, vai ganhar todos os jogos e, se bobear, vira campeão invicto. Como antigamente era quase impossível que isso acontecesse, mas aconteceu. 72 você era o goleiro Eu do Palmeiras. tive uma vitória no gol do Palmeiras contra o próprio São Paulo. Nós terminamos o campeonato invicto e o São Paulo terminou o campeonato vice-invicto também. E o último jogo foi no Pacaembu, 0-0. Quer dizer, era uma igualdade muito grande. Agora não. Essa igualdade não existe mais. Vamos colocar nessa roda o mestre Alberto Helena Júnior. Mestre, o Abel Ferreira está mais ousado ou depende do momento? Muito boa noite, mestre. Boa noite, um grande abraço a todos aí, especialmente ao Leão, que era um gatinho ainda no berço da mamãe, quando o Brasil já jogava esse futebol ofensivo, cheio de dribles e invenções, um futebol artístico gostoso de se ver, que hoje está difícil. Agora, o Abel está dando uns passinhos para frente, né? Já os 2, 3 jogos que ele vem soltando mais o time e tal. Hoje mesmo eu estava vendo o Newcastle e o Chelsea jogando. O Newcastle, que era ainda no final do ano passado, estava disputando para não cair na segunda divisão do campeonato inglês, enfrentou, peitou, o Chelsea jogou, foi lá, atacou, sofreu ataques e tal, perdeu o jogo no último segundo, uma belíssima jogada do alemão Havertz, mas enfrentou o time, coisa que o Palmeiras não fez naquele Mundial. Tenho que festejar isso, né? Esperar que realmente seja um caminho adotado pelo Abel e não apenas um eventual momento em que pega um adversário muito fraco e aí então solta o time, manda atacar e tal, mas quando pega um adversário mais difícil, vamos fechar a casinha e tal, porque isso é inteligente, isso é esperto, malandro. É isso aí. Legal, mestre. Bom, vamos falar de Corinthians e Ponte Preta? Porque virou uma... Tô louco para saber o que você vê do jogo. Tô querendo saber. Portugal é bom, não é bom? Vamos ver. Foi um passeio do Corinthians, né? Para mim não foi surpresa. Vamos ver. Como diria Lulu Santos,
Espero que seja uns 3-0 para a gente sair com o resultado e seja campeão paulista esse ano. Obrigado. Vai, Corinthians! E para atender a toda essa expectativa, logo na estreia aqui na Neoquímica Arena, Vitor Pereira resolveu mexer na escalação. Gustavo Mosquito ganhou a vaga de Giuliano. Preciso de verticalidade, não é? Preciso de verticalidade, preciso de velocidade, preciso de jogadores fortes num contra um. E entendi que o Gustavo tem essas características, para além de nós temos mais alguns que conseguem fazer isso, e puxar o Giuliano para dentro. E a estratégia funcionou muito bem, meus amigos. Olha o Gustavo Mosquito aí. Nessa jogada chegou em Roger Guedes, que parou no goleiro Igor. Na sequência não teve jeito. Gustavo Mosquito, de novo ele, puxou o ataque e a bola ficou limpa. Logo para quem? Renato Augusto. O jogo estava quente e Vitor Pereira resolveu sacar Duqueiroz, que levou um amarelo cedo demais. Cantilha entrou e pro azar da Ponte o Timão melhorou. Olha esse finalzinho de primeiro tempo. Aos 44, o colombiano abriu para Fagner, que soltou na medida para Paulinho estufar as redes. Um minuto depois, e Mosquito mandou essa bola aí na trave. Ai, 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 ai. Já não aguento mais falar o nome dele, mas o homem estava inspirado. Antes do intervalo, olha o que fez Gustavo Mosquito, meu Deus do céu! Golaço do camisa 19, que não voltou para o segundo tempo. Aí entrou Adson. E o que aconteceu? Gol dele mesmo, Adson, depois de um certo suspense do VAR, né? Com 4-0 no placar, o novo técnico do Timão começou a inventar umas modas. Colocou até Fagner para jogar na esquerda. Aliás, o lateral, que fez uma partidaça, salvou o Corinthians nesse lance aí do Pedro Júnior em cima da linha. Do outro lado, o Kevin perdeu a cabeça e acabou expulso. Só faltavam os acréscimos, mas o português estava naqueles dias. Foi só ele colocar Mantuan em campo e adivinha, o atacante tabelou com o Adson e também correu pro abraço. 5-0 e muita festa dos quase 40 mil corintianos na arena. O ambiente foi quase um ambiente mágico, um ambiente de apoio total, um ambiente de... Sentimos que nos empurram para a frente, que nos ajudam, e isso é maravilhoso ter esse sentimento. A Ponte Preta do nosso Flávio Prado periga na zona do rebaixamento, enquanto o Coringão, cheio de confiança, agora se prepara para o derby com o Palmeiras. Já percebi claramente que há essa rivalidade, mas este tipo de jogo nós temos é que nos manter fiéis a nós próprios, não é? Ou tentar aquilo que mais me desagrada no futebol é quando nós não somos fiéis ao nosso trabalho, fiéis às nossas qualidades e não acreditamos naquilo que somos. Portanto, isso é o que mais me desagrada no futebol e na vida. Portanto, eu gosto de gente de coragem e é esse jogo de coragem que eu quero ver jogado. Daqui a pouco o William do Corinthians estará ao vivo conosco aqui no Mesa Redonda. Seu Chico Lang, e aí? O homem tem que sair, esse português não vai nada. Sabendo que você quer até que delete um vídeo aí, né, do YouTube. Não vou deletar nada, não, pelo contrário. Eu não gostei da estreia dele, eu acho que ele não sabia o que ele estava lidando. Ele correu atrás do prejuízo e ele fez uma coisa que me agradou demais, porque o Corinthians do Silvinho ganhava de 1-0, 2-0, meio no sufoco, né? Classificou para a Libertadores assim.
Aí veio o Fernando Lázaro. O time se soltou mais, é verdade, mas continuava ganhando de 1-0, 2-1. Era um negócio meio difícil com a gente fazer gol. Não estava bom. Não estava bom. Não estava bom. Não estava bom. De repente, não estava bom, mas não estava ruim. De repente, o português sacou um negócio genial. O que ele fez? Ele viu que o Mosquito sabe jogar. Bom, você vai dar risada da sua mãe. Opa! Eu tô falando sério. Você eu achei tá dando deselegante risada? também. Então vai tomar banho. Então pergunta pra ele, que já que ele tá dando risada. Por favor, Chico. Eu achei deselegante também. Só achei uma deselegância do caramba isso, pô. Uma deselegância, você tá rindo do quê? Eu tô feliz, eu sou um cara feliz. Não, você é um cara feliz não, você é um cara bobo. Tá rindo do quê? Eu tô falando sério, você tá rindo? Você tá rindo do quê? Tô com tá você, rindo do Chico. quê? Sabe, eu acho isso aí um desrespeito do caramba. Profissionalmente, inclusive. Não Chico, gostei. Chico, vamos lá. Não, ele pergunta pra ele deve saber. Não, ele Chico, deve ter a por favor, solução. acaba seu raciocínio, ele depois tá eu quero tirando saber. sarro da minha cara, então pergunta pra ele. Chico, porque a mudança é Ele e o Paulo radical. Sérgio, os dois estão Não, calma. Então eles que Eu tô quieto resolvam. aqui, ó. Paulo. Eles que Eu tô quieto dêem a aqui, pô. explicação. Eu tô Eles que dêem a quieto. explicação. Eu vi o Paulo dando uma risadinha. Eu tô quieto. É bom, sabe? Não, eu acho isso aí um absurdo. Eu vou ser bem sincero. Eu já vi, deixa ele eu já acabar vi, o raciocínio eu já vi dele. esses caras falarem uma porrada de besteira aqui Eu e tô eu fiquei quieto. quieto. Não, mas você Agora, riu. eles não, eles Você estão riu. rindo. É de Eu ri um mim. Eles estão pouquinho. rindo. Isso é falta de respeito, cara. Eu não vou continuar falando com esses dois palhaços rindo. Não, deixa ele acabar o raciocínio dele antes, gente. Vai, eu quero saber também. Não, eu Não tem Calma, raciocínio. calma, vamos Não tem lá. raciocínio. Eu vou rir pros caras pensando que eu sou palhaço. Eu sou Vamos palhaço. em frente, Chico, vai. Se eu fosse comediante, eu tava rico. Eu tava em outro lugar. Vamos em frente. Tava trabalhando na Praça Nossa, tava trabalhando em algum lugar. Ou tem respeito nessa porra dessa mesa, ou senão não adianta fazer mesmo. Protesto registrado, vamos em frente. O problema é o seguinte, ele pegou o quê? Ele pegou o Gustavo Mosquito, que ele viu que é rápido. Desde o começo, quando ele chegou, ele já chamou o Gustavo Mosquito para uma conversa. Ninguém sabia por quê. Aí, de repente, ele coloca o Roger Guedes e o Gustavo Mosquito para jogar e, como ele falou, em sentido vertical o gol. E, de repente, isso deu muito certo. Por que deu certo? Porque os dois, em sentido vertical o gol, eles liberaram o Paulinho e liberaram o Renato Augusto para criar no meio campo. Então ficou, não tinha o Juliano, é verdade, e o William ficou solto pela esquerda. Então, quer dizer, ficaram 3 caras flutuando o jogo inteiro em cima da Ponte Preta e os dois enfiados ali. O Roger Guedes não fez o gol, mas o Mosquito fez um gol, um golaço. Participou do gol do Renato Augusto, participou de grandes jogadas. Por quê? Porque o português já está pondo a mão dele no ataque. Então o Corinthians, que não fazia gol, fez 5. Você vai falar assim, mas a Ponte Preta é ruim. A Ponte Preta é um time ruim. Pode ser, eu concordo com você. Está ameaçada de rebaixamento? Pode ser que seja rebaixada. Muito provavelmente. Provavelmente seja. Mas era obrigação, né? Mas aqui entre nós, tirando a Ponte Preta, deixa para lá, faz de conta que tem 11 cones ali, não tem jogador. O Corinthians mostrou sim ofensividade, que fazia tempo que não fazia isso, que não acontecia esse tipo de coisa. Então, por esse lado, eu gostei muito. Agora, a última vitória de 5-0 foi contra o Fluminense com o Wagner Mancini. Exatamente. Agora, você veja, é um jogo completamente diferente. O Wagner Mancini não tinha esses 5, como disse o Leão, que hoje o Portuga tem. Quer dizer, se o Wagner Mancini tivesse 5, que é um treinador brasileiro, talvez ele tirasse desse time do Corinthians muito mais do que ele tirou. Agora, no meu modo de ver, ele acertou nisso. Ele já colocou o Wagner para jogar para a esquerda, porque ele já está pensando em fazer uma linha de 3, né? Ele já está no futuro. Ele disse que gosta de variar durante o jogo. Isso aí não é segredo para ninguém, isso o Leão cansou de fazer. Eu vi lá com o Santos naquela época lá do Robinho e do Diego, ele vivia fazendo isso, com o Renato, com o Elano. Ele mudava o jogo do Santos no meio durante a partida, de acordo com a fraqueza do adversário. Cansei de ver ele fazendo isso, porque o português não descobriu a América, né? Ele está só jogando, está começando a entender o elenco do Corinthians. E ele já percebeu que se o Paulinho e o Renato Augusto ficarem livres, e o William, por sua vez, ele deixar o William jogar e voltar para marcar, ele vai ter um grande time. E ontem eu até estranhei que deram o melhor de campo, o jogador
O Renato Augusto. Pro Renato Augusto, né? Escolheram o Renato Augusto, melhor de campo. Eu achei que foi o William. O William jogou do começo ao fim. Inclusive, ele era para ser substituído, mas não foi. É porque o Lucas Piton sentiu uma contusão. Cãibra. Sentiu cãibra. Sentiu cãibra. Então, o Portuga tirou, deixou o William que estava inteiro. O William já está inteiro. Está inteiro. Agora, daqui para frente, ele vai evoluir. Né? Então, eu acho isso. Na minha opinião, o Portuga acertou. O Corinthians começou a fazer gol. Agora, vai continuar fazendo gol? Não sei. Se jogar do jeito que jogou, com esse estilo, com o Paulinho e o Renato, não tendo que correr muito, né, porque ele já tem uma certa idade, e deixando esses dois enfiados, pode ser que dê jogo. Emerson Leão, e o jogo de ontem do Corinthians? A diferença é muito grande do Corinthians nesse jogo, né? Eu vi o treinador do Corinthians dizer agora que ele já percebeu aquilo que ele tem, percebeu a importância das vitórias e dizer o seguinte, que quando existe o clássico, eu acho que o treinador não precisa se preocupar muito quando é clássico, porque os próprios jogadores já se preocupam, porque sabe que do outro lado tem uma qualidade ou superior ou igual. Então, significa que cada um vai cumprir o máximo possível das suas determinações dentro do campo. Então, fica fácil. Agora, quando você joga com um time menor e você sente que aquele time menor já entra para perder de pouco, a sua agressividade torna-se maior e a confiança aumentou. É isso que aconteceu com o Corinthians nesse jogo. Não teve nada de novidade. O que achou? Ele achou ofensivamente a maneira de jogar e dizer o seguinte, o Corinthians tem um time individualmente bom, com jogadores no meio do campo mais experientes e mais velhos, que possam dar uma coordenação por mais jovem na frente. Agora, coletivamente, ele ainda está devendo repetições de bons jogos. Não faz um bom jogo aqui, daqui a 5 jogos ele vai fazer outro bom jogo. E hoje, ele encontrou um bom jogo. Vocês estavam falando do William. Eu acho que chega a ser até um desperdício ver o William às vezes parado na ponta esquerda, esperando a bola para agredir. Ele é um coordenador, um jogador criativo, desde que ele era garotinho. E por isso que quando eu treinei, eu trouxe um pouco mais pelo meio e não pelas beiradas. Você que lançou o William? Então, ele joga... Foi. 2006. Ele chuta com a esquerda, ele chuta com a direita, ele é inteligente em velocidade. Isso é mais importante. Portanto, eu espero que essa vitória do Corinthians sirva de uma lição e de um aumento de confiança. E para o jogo próximo no Clássico, aí sim nós poderemos voltar aqui e comentarmos como foram os dois jogos e como foram os dois técnicos que, por coincidência, nasceram no mesmo lugar. Sim, sim, sim. Celso Cardoso. Então. Isso é amor, viu? Só queria dizer para vocês que é amor. Depois vocês podem dar um abraço, né? Não, assim, é que é inevitável. O Chico estava aqui domingo passado, Chico, me desculpa. Esse português não sabe nada, não conhece o Corinthians, não devia ser contratado, que é isso, que era um absurdo ele ter tirado o Fagner. Eu acho que ele não conhecia o Corinthians mesmo, agora já conhece. Mas não conhecia nada. Mas aí, de repente, ele virou o gênio porque ganhou o jogo. Não, senhor. Eu não falei que ele virou um gênio. Eu comecei a rir. Eu só falei que eu gostei da alteração que ele fez no ataque. Então, que o Corinthians era um time bom e não conseguia deixa eu fazer uma pergunta. Vamos imaginar. E agora pegou a Ponte Preta e meteu 5. Assim, deu tudo certo, o Corinthians tem mais velocidade, isso é verdade, está mais ofensivo, tem mais intensidade para tentar roubar a bola no campo de ataque, ok. Mas eu faço uma pergunta, o Paulo César está aqui. Imagine os senhores, Silvinho no banco de reservas, ele tira o Duqueiroz com 26 minutos no primeiro tempo. E depois puxa o Fagner para jogar como terceiro zagueiro pela esquerda. Se o Silvinho fizesse isso, ele seria nunca fez. Massacrado, ia ser, sabe, aproveitar inventando, o professor Pardal e tudo mais. Essa é a questão. Mas ali eu não sei o que o Silvinho não aceitou de fazer de acordo lá, porque ele era massacrado por qualquer coisa, né? Mas não foi uma coisa
honesta. Aí tem aquelas coisas do futebol que a gente não sabe exatamente o que é e tal. O Silvinho já está em Portugal, está no Porto, está nos assistindo lá, o que ele fez muito bem. Eu concordo com o Chico. Eu quero colocar mais um personagem importante na roda. Pode ser? Não esquece que eu estou... Preciso falar, né? Você pode falar, só vou. Você não quer colocar o nosso novo... Não, pode falar. Nosso novo convidado? Desculpa, não, e o nosso parceiro. É isso aí, pode ser nosso. Ô, garoto! Com muita alegria estamos recebendo no nosso programa um dos jogadores mais importantes do Corinthians, um dos jogadores mais importantes do futebol brasileiro nas últimas décadas, tanto que até outro dia jogava a Premier League. William, muito boa noite. Prazer em atender o nosso convite. Tudo bem com você? Boa noite, Flávio. Tudo bem? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Prazer estar falando com vocês aí. Ó, nós temos 3 de Copa do Mundo aqui, hein? Leão, baita goleiraço. William disputou as 2 últimas Copas. Paulo Sérgio, campeão mundial em 94. O William está com você, meu caro Paulo. O William, é um prazer enorme estar falando com você. Eu sou fã do seu futebol, até porque o modo que o William joga me lembra o Zé Roberto. Né? O Zé Roberto perna esquerda, mas o William com a perna direita é sempre um jogador que surpreende. E eu tenho uma pergunta para você, esse modo de jogar, hoje você bem mais firme, né, na sua condição física, então ajuda bastante, mas quando você chega no Corinthians, tem alguns problemas físicos, o Silvinho te deixa no banco, fazendo um trabalho com que você entrasse aos poucos. Você estava bem tranquilo nesse tempo, William? Paulo, boa noite. Um prazer estar falando com você. Obrigado pelo carinho, pelo respeito também. Realmente, quando eu chego ano passado, eu chego no meio do campeonato, né, praticamente, quase indo para o final do campeonato. E eu joguei 14 anos fora, né? E essa minha volta ao Brasil, essa readaptação, eu achei que seria mais fácil, mas foi um pouco difícil, né? Pelo fato que muda tudo, né? O clima, o campo, enfim, a alimentação é diferente também, enfim, muda tudo. E lá só jogava praticamente com frio, aqui voltando a jogar com calor novamente, nos treinamentos. Então realmente foi um pouco, né, difícil essa readaptação minha, até porque eu nunca tive nenhum tipo de problema, né, quando eu estava jogando lá fora, sempre estive apto a estar dentro de campo, né, na maioria dos jogos. Então, realmente isso dificultou um pouco quando eu cheguei o ano passado, né, tive a minha lesão, que fiquei de fora alguns jogos. Depois, quando voltei, fui voltando aos poucos, né, entrando no segundo tempo, entrando no intervalo do jogo, até conseguir ganhar uma forma física ideal. E no início desse ano também a mesma situação, eu não tive nenhuma lesão, mas eles optaram, o departamento médico e fisiológico do Corinthians, o departamento físico também, optou para que eu ganhasse uma carga maior, porque na Europa a gente tem um período, né, de 1 mês para poder fazer uma pré-temporada, e no Brasil o calendário aqui é uma loucura, né, a gente sabe disso, eles são um pouco mais de uma semana de treino e já começam os jogos, né, já tem jogo para jogar. Então eles optaram para que eu pudesse ganhar uma carga maior, ganhar um preparo melhor para que eu pudesse jogar e começar a jogar 90 minutos, é o que está acontecendo agora, né? Espero que eu possa continuar evoluindo cada vez mais. Ô William, você sentiu nessa sua volta ao Brasil muita diferença da metodologia de treino? Já passou por 3 treinadores, embora esteja aqui há pouco tempo. Silvinho, Fernando Lázaro e agora o Vitor Pereira. Mudou muito daquilo que você estava acostumado lá na Inglaterra? Muda, sem dúvida muda, né? A gente sabe que cada treinador, cada lugar tem a sua maneira, a sua filosofia de trabalho. Lá eu tinha uma filosofia, chegou ao Brasil é uma filosofia diferente. Agora com o novo treinador, né? Uma filosofia que aproxima o que eu tinha lá, desde o aquecimento até os treinamentos também. Então, é claro, cada lugar, cada treinador tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de preparar a equipe. Acho que a gente tem sempre que respeitar que
que cada lugar tem a sua cultura, né? A sua maneira. O treinador que te lançou no time profissional está aqui com a gente, campeoníssimo Emerson Leão. Pois não, Leão? Boa noite, William, tudo bem? Tudo em ordem? Eu acho que tudo que o William falou é verdade. As dificuldades que ele encontrou no seu regresso, a gente sempre chega aqui de fora achando que está um pouquinho superior, depois percebe que não está e começa a trabalhar para igualar, isso é importante. Mas eu tenho uma pergunta, né? Primeiro é um prazer revê-lo, já deixou de ser jovem há muito tempo, né? 14 anos na Europa, isso é êxito, isso é digno de parabéns e, portanto, parabéns a você. Você foi para lá precocemente por mérito, está voltando por mérito também. Mas a pergunta que eu quero fazer a você é o seguinte: você voltou pensando em seleção ou não? Eu acho que você ainda tem bola para a seleção. Com o empenho, acho que a tua criatividade ofensiva é muito grande e você está ofertando, no Corinthians já demonstrou isso, muitos passes positivos para os atacantes. E gostaria que você aproximasse, como você era bem novinho, para chutar um pouco mais a gol, que você chuta muito bem. Ô, professor Leão, obrigado pelas palavras. É um prazer estar falando com o senhor novamente. O senhor sabe o quanto eu sou grato a você pela oportunidade. O senhor que me subiu profissional naquela época e me deu a oportunidade de poder mostrar o meu talento, né? De poder jogar o meu futebol. Então, sou muito grato por isso, né? E muito obrigado pelas palavras. Eu quando tenho essa opção de voltar ao Brasil, eu sempre, nas minhas entrevistas que eu dei, já muitas vezes, antes mesmo de voltar ao Brasil, eu sempre falei que não queria voltar ao Brasil. Que meu objetivo era permanecer na Europa, né? Eu sabia que eu tinha essa condição de permanecer lá, de jogar em alto nível mais alguns anos na Europa. E no Arsenal, a minha situação foi um ano muito difícil para mim, então por isso eu estava desejando sair muito do clube. Tinha algumas opções na Europa que não me agradaram muito e apareceu o Corinthians também nessa jogada, né? E, enfim, comecei a receber muitas mensagens de torcedores, familiares, enfim, e meu empresário começou a conversar com o Duílio sobre a situação, se seria possível ou não. E o Corinthians, a gente conseguiu entrar num acordo, mas o mais importante de tudo isso foi a conversa com a minha esposa, né, com as minhas filhas, que isso é o mais importante para mim. A minha decisão não é sozinho, né? Eu tomo a decisão junto com a minha família, porque a família é a coisa que a gente tem mais importante e a gente tem que preservar isso. É o bem mais precioso que a gente tem. Eu perguntei se minha esposa, se ela estava de acordo, minhas filhas também. Elas falaram que sim, que aceitariam voltar ao Brasil, né? E então, quando elas falaram isso, eu fechei o acordo com o Corinthians e aceitei voltar a jogar no Brasil. E claro, estando no Brasil, jogando no Corinthians, as oportunidades de seleção, ela cresce, né? Elas aumentam ainda mais. Então, é também um objetivo, claro, que eu tenho de continuar jogando bem e, quem sabe, voltar à seleção brasileira. O Arteta estava atrapalhando o teu trabalho lá no Arsenal, William? Não, infelizmente não deu certo, né? Foi um ano difícil para mim, enfim, eu não gosto de entrar nos detalhes, né? O porquê que não aconteceu, mas são coisas que acontecem no futebol. Não deu certo no Arsenal, é coisa do passado, ficou no passado, agora é pensar para frente, que eu tenho ainda mais alguns anos aí para jogar e jogar em alto nível também. Teu fã desde que você começou a carreira, Chico Lang, converse com o William. Ô William, olha, vou dizer uma coisa para você. Quando eu soube que você abriu mão de 20 milhões de euros, 25 milhões de euros, para vir jogar no Corinthians, e eu vou te falar uma coisa, eu sei que você tomou essa decisão com sua família, tudo, mas rapaz, eu fiquei emocionado.
Porque isso não é coisa de um cara, um jogador de futebol do seu nível, hoje em dia, né? Uma pessoa abrir mão de um dinheirão como esse para vir jogar no meu Corinthians, no nosso Corinthians, né? Então, em nome da torcida corintiana, eu te agradeço, cara, porque você mostrou o seguinte, que para a vida, para o cara ser feliz, o dinheiro é importante, mas não é tudo, né? Vale também o ambiente, vale outros valores, existem outras coisas importantes. Então eu acho que você deu um chute na bunda do capitalismo e eu gostei muito, sabe? Foi muito legal. E outra coisa que eu quero te perguntar, você torceu para quem na final do campeonato mundial entre Palmeiras e Chelsea? Você que é um habitué, né, nas suas redes sociais, de curtir coisa do Chelsea. Seu coração está aqui meio enterrado lá. Você torceu para quem, meu caro William? Oi, Chico, obrigado pelas palavras. É um prazer poder estar falando com o senhor novamente. É claro que vocês têm dúvida de para quem eu torci? Coração é preto e azul, pô. Torceu pro campeão, Celso. Não, torci pro Chelsea. Tenho um carinho muito grande pelo clube. Tenho amigos lá. Tenho um carinho, sempre recebo o carinho dos torcedores. É um clube que eu amo também, que me abriu as portas também lá na Inglaterra. Então, fui muito feliz lá. Tenho amigos lá, como eu já falei. Então, claro que eu torci por eles. Celso. William, boa noite, prazer enorme falar contigo de novo, rapaz. Eu que acompanho você também desde lá do comecinho. Parabéns pela carreira que você construiu, pelo homem que você se tornou, pelo futebol que está apresentando. Acho até que merece a seleção brasileira e disputar mais uma Copa do Mundo. Agora, sobre o Corinthians em si. A chegada do Vitor Pereira muda muito o estilo do Corinthians? Você que tem 14 anos de Europa, o método de treinamento, a postura do treinador tem mais a ver com o que acontece lá de fato? O Corinthians vai crescer do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico? O que você pensa a respeito disso? Celso, prazer falar com você também. Obrigado pelo carinho de sempre, pelas mensagens que me manda lá nas redes sociais. Obrigado de verdade. Sem dúvida, o objetivo do Corinthians é que o Corinthians esse ano brigue por coisas grandes, né? Com a chegada do Vitor, ele já mostrou isso em tão poucos dias de treinamento. É um treinador exigente, que vai cobrar bastante dos jogadores. O método dele de trabalho é sim um método de Europa, né? Desde o aquecimento, os treinamentos. Então, acho que o Corinthians está no caminho certo. Claro que foram poucos dias, falta muito ainda para a gente conseguir chegar àquilo que a gente quer, né? Isso é com o tempo que a gente vai conseguir, dia a dia, jogo a jogo, mês a mês. Mas acho que o Corinthians tem tudo para que possa fazer uma grande temporada. A gente não consegue prometer títulos, né? Mas a gente com certeza vai prometer empenho, dedicação, para que a gente possa fazer sempre o melhor e conseguir as vitórias. Guilherme Camada, obviamente o torcedor está ansioso para perguntar para o William, seja o porta-voz dos nossos telespectadores. Com certeza. William, boa noite para você. Eu tenho uma pergunta para fazer. Muita gente está mandando muita mensagem, corintianos doidos aqui. Você passou muitos anos na Premier League, né? E muito se comenta na imprensa a sua intensidade de jogo ser muito diferente dos jogadores brasileiros. Eu queria saber, na sua visão, se você sente que a sua intensidade é muito diferente dos jogadores daqui. Boa noite, é um prazer estar falando com você também. Cara, o que eu posso dizer sobre isso? Eu jogo da forma que eu jogava lá, por exemplo, né? Da forma que eu sempre gostei de jogar, intenso, indo para cima, colocando velocidade no jogo.
Mas eu não sei te dizer, eu só sei que ali dentro de campo eu tô como se estivesse jogando ali na Inglaterra, por exemplo. É os meus movimentos, aquilo que eu fazia lá, eu procuro fazer aqui também. Então, esse é o meu sentimento dentro de campo, né? É isso que eu sinto. William, só dá um minutinho pra gente, nós vamos voltar a falar com você, só preciso passar uma mensagem muito importante e a gente volta na sequência, e aí nós vamos falar de um tema um pouco mais forte no momento, né? William, voltando ao nosso bate-papo, você falou com imenso carinho do Chelsea. E em virtude dessa guerra que todos nós lamentamos, o Chelsea vive um momento absolutamente diferente. Abramovich teve que colocar o clube à venda, a gente não sabe exatamente qual será o futuro do Chelsea. Eu queria saber se você teve convívio com o Abramovich e como é que você está sentindo isso tudo que está acontecendo com o clube que te abriu espaço na Premier League, como você acabou de falar. É uma pena, né? É uma pena realmente o que está acontecendo. Essa guerra realmente entre Rússia e Ucrânia, a gente fica triste pelo que vem acontecendo. Eu que joguei na Ucrânia 5 anos e meio, passei na Rússia por 6 meses, a gente fica chateado. Espero que isso possa ser resolvido, que a paz possa reinar entre os dois países, né? A gente viver em guerra é muito ruim, né? Pessoas estão sofrendo, morrendo, crianças, enfim, é uma situação totalmente desagradável, né, para nós seres humanos. Mas isso vem afetando muitas coisas, né? Por exemplo, o Chelsea é um clube que está sendo afetado por isso, né? Eu passei 7 anos no clube, não tenho o que falar do Abramovich. Foi um cara que sempre me tratou com muito carinho, muito respeito, toda a diretoria do Chelsea também. Enfim, espero que isso possa melhorar e que não afeta isso, essa guerra não venha afetar o clube, né? Que o clube é um clube grande, um clube que vem conquistando muitos títulos nos últimos anos. Então, acho que isso possa passar o mais rápido possível e que o Chelsea possa continuar sendo o Chelsea. Você tem amigos na Ucrânia, William? Você tem falado com pessoas lá? Olha, eu conheço algumas pessoas do clube, né? Do Shakhtar. Os brasileiros que estavam lá já voltaram, né, para o Brasil, os jogadores. O diretor do Shakhtar Donetsk, que é o Dario Serna, que eu joguei com ele também. Hoje ele é diretor. Falei com ele uma vez, mas não sei se ele tá. Eu acho que ele não está mais na Ucrânia agora. Enfim, todos estão surpreendidos, né, com esse fato, com essa guerra. Realmente é uma coisa muito triste, né? Vendo as cidades sendo destruídas, lugares onde eu passei, onde eu joguei, sendo destruídos. Então, realmente é uma situação muito triste. Vou fazer mais uma roda de perguntas com o nosso William. Paulo Sérgio. Bom, William, 2 perguntas, né? Lógico que você teve um convívio muito grande com vários jogadores, esses jogadores retornaram ao Brasil. Como estão a cabeça desses garotos, né? Até porque passar por uma guerra é algo que nós nem imaginamos o que está passando na cabeça desses garotos, da família em si, né? E a segunda pergunta, até onde esse Corinthians vai chegar, na sua opinião? Olha, eu falei com algum deles, né? Algum dos meninos. Inclusive, que eu falei mais nesse tempo foi o Moraes, o atacante, que fez de tudo para tirar todo mundo de lá. Enfim, foram uns dias difíceis ali para eles, viu? Pelos dias ali que eu conversei com o Moraes, ele falou que, enfim, situações difíceis, não conseguiam, não estavam conseguindo comida, enfim, foram uns dias de desespero, né, para eles. Mas graças a Deus eles conseguiram sair bem, chegar bem no Brasil. Isso realmente é importante. E agora sobre o Corinthians, como eu falei,
que a gente espera hoje nessa temporada do Corinthians é que o Corinthians consiga êxitos, né? Coisas grandes. Como eu falei antes, a gente não consegue prometer títulos, mas o que a gente consegue prometer é empenho, dedicação, vontade de melhorar a cada dia, vontade de querer vencer a cada jogo. Acho que isso é o objetivo. E você com esse objetivo e com essa mentalidade, com certeza você se aproxima de querer conquistar, né, coisas grandes. A gente sabe que tem times no Brasil hoje que são times que já vêm jogando há alguns anos juntos, né, e que creio que, na minha opinião, tá um degrau acima, né, do Corinthians, né, pelo fato de já vem jogando juntos, já vem conquistando o título já nesses anos que passou. Mas o Corinthians tem tudo para chegar nesse mesmo patamar que esses times, nesse mesmo nível, e a gente só vai conseguir isso com um trabalho diário, trabalho de cada dia, cada semana, e continuar evoluindo. Acho que esse é o objetivo nosso. Ô William, o Júnior Moraes confirmou para você que está vindo para o Corinthians? Olha, eu vi algumas notícias, né, que o Corinthians tem interesse nele, e cara, espero que dê certo. Foi um cara que fez sucesso na Ucrânia, se naturalizou ucraniano, jogou pela seleção da Ucrânia, fazedor de gols. Acho que se der certo mesmo, com certeza vai ser importante para o Corinthians, e tomara que dê certo. Emerson Leão, seu ex-pupilo, quer falar mais alguma coisinha com ele? Olha, eu estou vendo o William falar, e todos vocês, sobre a grandeza da Europa, a grandeza do que se fazem lá, as modificações, enfim, o profissionalismo. Nós somos da época do Corinthians, né, William? E que a Fazendinha era o nosso maior lar e aquilo que nós conhecíamos no dia a dia. Nós treinávamos lá, não jogávamos porque o time não tinha permissão de jogar na Fazendinha lá no Corinthians. Mas era muito prazeroso e todo dia a Marginal treinar e ver essa garotada que estava subindo. Agora você volta a um Corinthians completamente diferente. É um Corinthians gigantesco, é um Corinthians pretensioso, é um Corinthians de uma torcida muito mais exigente do que já era naquele tempo, mas naquele tempo tudo era criatividade, tudo era começo, e agora você deixou de estar no começo. É uma realidade. Você acha que com a sua chegada você pode prosperar um pouco mais e ajudar mais o Corinthians? Está esperando o título ou só está esperando ir para a seleção brasileira? Não, sem dúvida. Corinthians é um clube gigante, um clube enorme, uma camisa muito pesada. Eu volto para o Brasil num cenário diferente, claro, o Corinthians com centro de treinamento que muitos clubes na Europa não têm, com estádio também que muitos clubes na Europa não têm. Então, uma estrutura que traz para o jogador total possibilidade de jogar futebol, de fazer o seu trabalho da melhor forma. E claro, volto para o Corinthians com o pensamento de conquistar títulos, né? É por isso que eu voltei, o pensamento de conquistar títulos, de vencer com a camisa do Corinthians. Aquilo que eu não pude fazer quando eu surgi, né? Quando eu tinha lá 17, 18 anos, fui embora muito cedo. Então eu volto com esse pensamento, claro, de ir em busca de vitórias, em busca de títulos. E, consequentemente, na minha cabeça, o primeiro pensamento é estar bem no Corinthians, estar jogando bem, estar vencendo com o Corinthians, com a camisa do Corinthians. E aí depois pensar em seleção brasileira. Ô William, você foi bem novinho mesmo, né? Foi lembrado aqui por todo mundo. E agora a gente vê, por exemplo, um garoto como o GP com proposta para sair. Como foi para você? O que você disse, o garoto, o jovenzinho, pergunta para você? Devo ir logo para a Europa? Você diz que vale a pena ou você entende que é bom esperar um pouquinho mais? Olha, eu conversei um pouco com ele, né? A gente sabe que no Brasil é difícil a gente construir uma carreira aqui no Brasil. Não tem estabilidade. Um dia você serve, outro dia você não serve, né? Então, para você construir uma carreira no Brasil é muito difícil. E quando ele comentou, né, da possibilidade de poder estar indo embora, de poder, né, ir para os Estados Unidos, né, o time que parece que ele vai fechar.
sem dúvida, eu falei para ele, acho que vai ser uma boa oportunidade para você, você construir a sua carreira fora do Brasil, como eu fiz também. A gente sabe que no Brasil é difícil, né? Claro que se ele quisesse, ele não precisaria sair do Corinthians, é um baita clube, né? Mas a gente sabe que no Brasil é difícil você construir uma carreira aqui. Tem estabilidade, um dia você serve, outro dia você não serve. Então, o garoto que pensa em ter uma carreira consolidada, eu acho que vale a pena esse passo para que ele possa ser feliz, né, jogando lá e depois, consequentemente, indo para a Europa também. Celso Cardoso. Ô William, a gente tem o derby na próxima quinta-feira. Aliás, você já jogou com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, vitória por 2-1 na Fazendinha. A Fazendinha, ó, Itaquera, não na Fazendinha, ó, Itaquera. É fazendão, né? E agora tem o confronto de quinta-feira, tem toda a rivalidade, tem 2 treinadores estrangeiros, tem... Quão especial é esse Corinthians e Palmeiras? E, por exemplo, o Vitor Pereira, que acabou de chegar, você acha que ele já sente essa rivalidade no nível que realmente ela é? Olha, vai ser um grande jogo, né? Sempre Corinthians e Palmeiras, é sempre uma rivalidade muito grande. Sempre um jogo bem pegado, né? De muita correria, qualidade também. As duas equipes têm jogadores que podem realmente fazer a diferença. O Palmeiras já vem fazendo a diferença, conquistando títulos já há alguns anos. Acho que o Vitor já está sentindo como é que é a pressão no Brasil, como é que é jogar no Brasil, como é que é ser treinador no Brasil, né? Mas acho que ele vai sentir isso mais na quinta-feira, né? Quinta-feira à noite, quando a gente entrar em campo ali para jogar contra o Palmeiras, aí acho que com certeza ele vai sentir o que é a rivalidade, né, entre Corinthians e Palmeiras. Chico Lang. Meu querido William, hoje o Corinthians tem, nessa temporada, o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Libertadores. Na sua cabeça, qual é o título que você espera ganhar? Se for possível ganhar todos, na minha cabeça vai ser todos. A gente sabe que é difícil, né? É claro que muitos torcedores falam em Libertadores, querem a Libertadores, mas acho que o importante é pensar passo a passo. A gente tem o Paulista agora, pensar no Paulista, depois pensar, enfim, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil também. E como eu falei, se for possível a gente conseguir, né, ganhar todos, por que não? É difícil, com certeza, a gente sabe disso, mas se isso for possível, nossa, seria maravilhoso encerrar lá no final do ano e imagina o Corinthians com todos os títulos possíveis. Isso seria incrível para o clube, para a torcida, para nós jogadores também, para todo mundo. O Flávio, só para dizer para ele falar para o treinador dele, um Palmeiras e Corinthians é muito, mas muito mais importante do que a própria torcida possa perceber. Só para dar um exemplo disso, o Palmeiras tinha um diretor, que foi um diretor, para mim, muito bom, e que todas as vezes que jogava Palmeiras e Corinthians, ele não queria saber quanto nós íamos ganhar ou não, mas quanto ele iria pagar. Antigamente tinha o bicho, a gratificação. Ele falava, eu não sei quanto o Palmeiras vai pagar, mas eu vou pagar o dobro para vocês. Quer dizer, a importância deste resultado. Era mais importante, às vezes, eu diria assim, estar em primeiro do que ganhar o jogo. Ele preferia ganhar o jogo, né, do que estar em primeiro. Então, vê a rivalidade de um Palmeiras e Corinthians. E nós adorávamos. Por mim, eu jogaria todo dia. Claro. É tudo bom que eu jogar quero. clássico. Não, é tudo que eu quero. A emoção e o retorno é proporcional. Ô William, você falou sobre... Você conversou com a sua família para você voltar ao Brasil. O seu projeto de vida e da sua família era viver na Europa.
Você voltou para o Brasil, encontrou o Brasil de uma maneira diferente de quando você saiu, obviamente. Os seus filhos, eu imagino que nem conheciam direito o que era o Brasil. Depois desse tempo retornando aqui, quando acabar a carreira, você pretende ficar por aqui ou você volta à Europa? E você já pensou o que você pretende fazer depois do futebol? Então, Flávio, eu assim, na minha cabeça, eu pretendo voltar à Europa, né? Eu graças a Deus consegui o passaporte britânico, passaporte inglês, então sou um cidadão britânico também. E eu tenho esse desejo de morar lá. Amo Londres, a cidade, minha família também. É claro que estar no Brasil é bom, é legal, a gente gosta muito também, temos amigos, familiares aqui. Mas eu vivi muito mais lá do que aqui, né, praticamente, assim. Eu só vinha para o Brasil de férias, passar um mês. E você readaptar a isso, a vida no Brasil, não é fácil. Eu tinha uma vida lá, né, com a minha família, com minhas filhas. Conseguia, por exemplo, vou andar de bicicleta com as minhas filhas no Hyde Park, lá em Londres. Saía com elas, ia andando a pé, andava de bicicleta. E aqui no Brasil não consigo. Aqui no Brasil não tem essa qualidade de vida aqui, né? Minhas filhas cobram direto. Papai, vamos andar de bicicleta no parque. Eu falo, filha, a gente não está em Londres, está no Brasil. A gente não está em Londres. Elas cobram, papai, vamos andar disso, vamos fazer aquilo. Realmente é difícil, né? A gente sabe que no Brasil, nosso país, é complicado você ter uma vida assim. A vida delas, eu ia pegar elas na escola. Muitas vezes a gente saía andando a pé da escola, passava nos lugares, parava num café, sentava com elas, tomava um café ali, elas comiam um docinho. Aqui no Brasil, elas entram num carro blindado, sai, desce, volta de novo, entra no carro blindado, volta para casa. Então a vida é totalmente diferente. E então, na cabeça da criança também é difícil elas, né, entenderem isso, né? Pô, eu tinha uma vida lá totalmente diferente, me sentia livre, e aqui eu não consigo. Então tá sendo difícil também para minha família, assim, para minhas filhas isso. Mas esse é o meu pensamento, de realmente, de quando parar, morar lá fora. E quando eu parar de jogar, quero ser empresário, né? Quero ser empresário. Vou tentar me arriscar aí nesse modo empresário aí de jogadores também. Ô Flávio, William, não teve nenhuma proposta do Chelsea para você ser um dirigente? Eu, particularmente, quando eu saí do Bayern de Munique, eu tinha recebido um convite do Uli Hoeneß, do Rummenigge, para ser scouting do Bayern de Munique. Será que você não poderia também trabalhar fazendo parte do staff do Chelsea? Cara, seria uma honra para mim. Seria um privilégio poder, de repente, futuramente, fazer parte da diretoria, sei lá, diretor esportivo, do staff do clube. Isso seria também maravilhoso para mim. Enfim, uma boa ideia. Não tinha pensado nisso não, viu? Mas gostei. Depois eu passo aí, eu te dou outras informações. Depois você me dá como é que é, tal, entendeu? Porque eu não sei direito. Tava com o pensamento de ser empresário. Agora que você falou isso, agora eu já vou ficar com as duas coisas na mente, né? Na cabeça. Obrigado pela ideia. William, a gente que agradece demais a sua gentileza de reservar esse domingo para conversar com a gente. É muito bom. A torcida do Corinthians adora você. Todos nós gostamos demais de você, da sua família. Que você seja muito feliz, que você conquiste os títulos que você deseja tanto e depois você retome a sua vida lá na Europa com muito sucesso, com muita alegria. Obrigado, é sempre bom falar com você, viu, William? Flávio, obrigado. Realmente é um prazer poder participar desse programa que me abriu as portas quando eu não era ninguém, quando eu era um menino que estava começando no profissional. Sou muito grato a vocês, do Gazeta. Leão, Paulo, Celso, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. E o que precisarem de mim, quando quiserem, quando passar essa restrição aí, eu vou aí no programa aí dar um abraço em vocês e participar ao vivo. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Será recebido com tapete vermelho. Muito obrigado. Tapete azul, né? Azul e preto. Eu acho melhor um preto e branco. É isso aí. Preto. Um abração. Obrigado. Obrigado. Prazer Valeu, é nosso. Tchau, obrigado. Meu querido mestre Alberto Helena Júnior. É muito bom, né? A gente vê um garoto, que era um menininho,
quando estava aqui no começo de carreira e agora volta esse homem com pensamento lógico, com muita coerência. Não sei o que você pensa a respeito. Eu sou fã desse rapaz. E digo mais, a presença dele nesse jogo do Corinthians foi fundamental para o Corinthians ter esse equilíbrio no ataque com os dois pontas, ele na esquerda e o Mosquito na direita, embora ele seja um jogador, como disse o Leão, que tanto pode atuar por dentro, pelo meio, armando as jogadas, como o ponta na direita ou na esquerda, com essa capacidade de infiltração que ele é muito peculiar. Eu diria que o William, aliás, eu sempre disse que o William é um jogador de uma versatilidade indispensável para a seleção brasileira. Ele devia estar na seleção brasileira, assim como o Renato Augusto, que é um meio armador único, né? Com exceção do Gerson, que não está jogando nessa função lá no Marseille, mas que fazia isso no Flamengo. São os dois meias armadores, de fato, que o Brasil não tem. Nem o Lucas Paquetá, nem o Coutinho, nenhum desses jogadores que estão lá, meias, são jogadores de armação. E vou mais além. Gostei desse rapaz do Vitor Pereira, o equilíbrio dele, a lucidez, é um cara que não é performático, como, por exemplo, o outro, o Patrício dele aí do Palmeiras, né? Que é todo cheio de nhanhas. Ele não. O negócio dele é simples, lúcido, claro. Eu acho que esse rapaz vai dar muito bem no Corinthians e o Corinthians vai crescer muito na mão dele. Legal. Opa, prêmios! Boa! Presente pro pessoal de casa. Pois não, Guilherme. Interagindo pela hashtag Mesa Redonda lá no Twitter. Tem dois, né? Mas agora só vou dar o primeiro, que é o seguinte: a camisa do Santos, comemorativa do Pelé tamanho M, né? E o livro Criação de Riqueza, do Paulo Vieira. Quem ganhou foi o Alceu Drummond Silva. Ó, lembrando que tem que retirar essa semana, mas a nossa produção vai entrar em contato com vocês, tá bom? Tem mais um presente, tem um pouco menos de meia hora aí. Manda uma mensagem lá, hashtag Mesa Redonda. Se entrarmos no Trend Top, tem mais um presente. Esse aí é fera demais, hein? É bala. Vocês vão gostar demais. Olha, o Thiago Salazar, que faz a cobertura do Corinthians no site Gazeta Esportiva e também aqui nos programas da TV Gazeta, foi recebido essa semana lá dentro do Corinthians pelo Roberto Andrade, ex-presidente, hoje um homem forte do futebol, e contou coisas muito especiais e exclusivas para o Salazar, matéria especial que nós vamos acompanhar agora. Roberto de Andrade, o homem forte do futebol do Corinthians, recebeu a equipe da TV Gazeta em sua sala no CT Joaquim Grava. Diretor de futebol entre 2010 e 2014 e presidente do clube entre 2015 e 2018, Roberto admitiu que esse retorno à diretoria tem sido um pouco diferente. O futebol mudou muito, né? Muda ano a ano, a gente vai vendo coisas novas, a pandemia veio na nossa vida aí, mudou bastante coisa, principalmente no cotidiano do futebol, mas estou tranquilo, estamos fazendo um bom trabalho. O que não mudou nada é a cultura de pressão em cima dos técnicos. Silvinho que o diga, o ex-lateral acabou sendo demitido depois de apenas 3 jogos em 2022. A gente entendia naquele momento que poderíamos dar uma sequência no ano de 2022 e que por conta da classificação para a Libertadores, pelo bom ambiente que nós tínhamos aqui, o respeito dos atletas com ele, enfim, que as coisas poderiam mudar nesse sentido dessa pressão gigantesca que vinha para cima dele e, de fato, isso não ocorreu. De repente ter uma calmaria, uns resultados bons, vocês acreditaram que era possível. Acabou não ocorrendo isso e a gente achou que essa pressão toda poderia trazer assim, um déficit para o elenco, para os jogos, por tudo. A pressão em cima de uma pessoa só não é fácil. Isso acaba atrapalhando o seu dia a dia, a sua vida, a família, enfim, ele estava muito incomodado com tudo isso, aí nós resolvemos fazer a mudança. Aqui a gente tem de abrir um parênteses.
Durante as férias, ou seja, mesmo depois da diretoria corintiana ter bancado Silvinho no cargo, o empresário Giuliano Bertolucci procurou por Duílio e Roberto e ofereceu uma conversa com Jorge Jesus. O Corinthians se interessou e avisou Silvinho que se encontraria com o técnico português. Nós conversamos por coincidência, um falou, Jorge Jesus está disponível, não sei o quê, vamos conversar. Eu acho que conversa não tem problema nenhum, até porque fomos muito honestos com o Silvinho e conversamos com ele, que nós conversamos com o treinador, na boa, sem Como problema. que ele reagiu? Normal. Quem vive no futebol sabe que essas coisas podem acontecer em qualquer momento do seu trabalho, enfim. Mas tranquilo, aí o Jorge Jesus não deu sequência, não posso ir, não quero ir, enfim, vou trabalhar só no meio do ano. E nós Isso aconteceu quando? Dezembro ainda? Dezembro ou janeiro foi, né? Vocês ali já pensavam talvez em mudar o comando técnico? Não, a gente talvez a gente pensava em mudar se fosse algum treinador como o sucesso que ele teve, enfim. Sem Jorge Jesus e com o insucesso de Silvinho, o Corinthians foi para cima de Vitor Pereira. E segundo Roberto de Andrade, o clube jamais fez proposta por Luiz Castro. Desde o primeiro contato que fizemos com o Vitor, nós tínhamos certeza que era ele que nós queríamos. Aí, por alguns problemas pessoais dele, ele ficou pensando, não tinha como vir para o Brasil. A gente sabe que é uma mudança de continente, não é brincadeira. Todos eles que estão aqui... Ele tinha uma questão de saúde da família? Isso, mas ele não vem sozinho. São mais 5 pessoas e todos eles têm famílias. Então, você vê, são problema multiplicado por 5, né? O Vitor foi a primeira opção de vocês? Foi a primeira opção nossa. Não teve proposta pelo Luiz Castro? Não. Conversamos com ele, ele se mostrou muito solícito de querer vir, tudo bem, mas nós não avançamos na proposta. Hora daquela perguntinha básica. E o centroavante? Já é sabido que nós precisamos, que nós estamos querendo trazer. O problema é qual? Quem? Esse é o problema. Ele deu algum nome? Não deu nenhum nome. Nada. Nós estamos vendo o mercado, porque todos os nomes conhecidos de todos são jogadores acima da média, óbvio que é o que a gente busca também, mas tudo tem um entrave, ou por contrato, ou por não querer vir jogar no Brasil, tem um monte de detalhe. O Cavani todo mundo sabe, a questão do Cavani, do Suárez. O Corinthians está disposto, de repente, se não encontrar nenhum alvo até lá, esperar o contrato desses caras, porque corre o risco deles chegarem para uma oitavas de Libertadores, se lá o Corinthians estiver. Mas não dá para contar com isso, né? A gente tem que tentar achar esse centroavante o mais rápido possível, que quanto mais rápido tiver conosco aqui trabalhando, a chance de dar certo também aumenta, né? Do que ficar esperando lá na frente. Então, acho que não. Acho que a gente está trabalhando e logo mais aí a gente vai conseguir achar alguém. Você trabalha com algum prazo na cabeça até o início da Libertadores, jogar a primeira fase? Eu acho que esse mês de março aqui, na nossa cabeça, seria o prazo certo, né? Tem o Pedro. Mas aí o Palmeiras quer comprar, eles já não quiseram liberar, então é difícil. Às vezes nem o dinheiro resolve. Em meio a tantas negociações, Roberto de Andrade tem convivido com muita pressão por parte das torcidas organizadas, que querem a saída do diretor de futebol. Isso provém de política. Isso você pode ter certeza. Você acha que parte de dentro do clube? Política. 100% te afirmo que isso é política. E por quê? Se a gente está tão longe da eleição. Boa pergunta. Mas o Corinthians nunca nada é longe. Nunca nada é longe. Política é política. A única pessoa que pode fazer uma avaliação do meu trabalho é quem está todo dia comigo, que é o presidente. O que é mais assim, que eu acho, por ter mais certeza que é político, que você pega algumas manifestações que eles fizeram, nada contra, acho que tem o direito de se manifestar, nada contra, respeito a torcida, como sempre respeitei, mas eles citam um monte de supostos erros, supostas coisas que nem são imputadas a mim, mas que não fui eu que exerci, só que eles esquecem de colocar todos os êxitos, que também houveram, e não foram poucos, como diretor e como presidente. Então,
se você pegar essa soma toda, eu tenho muito mais crédito do que débito. Em nenhum momento você pensou em sair por causa dessa pressão? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. E para quem acha que Roberto de Andrade pense em se candidatar novamente... Já falei isso, repito, apesar que na política a gente nunca deve afirmar nada, cravar nada, porque as coisas podem mudar. Ano que vem já. Mas eu não tenho, já fiz minha parte, já fui presidente, então eu não deixo para os próximos que virão, as coisas têm que renovar. Eu estou aqui para colaborar, mas como presidente já foi minha vez. Vamos saber então do Roberto Andrade, por que o Corinthians, ele citou aí ao Salazar vários nomes, sempre técnicos estrangeiros. Por quê? Acaba enxergando num treinador estrangeiro, no caso do Vitor, alguma coisa de diferente, alguma coisa que nos tocou como trabalho, metodologia, a forma de jogar, que nos trouxe bastante esperança de ter um time vencedor. Foi isso, não foi... Nós não largamos... vocês não pensam em brasileiro. Não é que não pensam em brasileiro, você faz comparações. Todo mundo tem um pouco mais de paciência, podemos dizer assim. Então, a paciência, eu acho que ela é um pouco maior do que você trazer um treinador estrangeiro ou nacional, um brasileiro, que todo mundo já conhece o currículo dele recente ou um pouco mais... para trás disso, ele já vem com desgaste, ele já vem com esse problema todo, não vai dar certo, já não deu não sei aonde, então eu acho que tudo isso. Bom, Emerson Leão, algumas colocações do Roberto Andrade e essa última sobre técnicos estrangeiros. O que você pode dizer pra gente? Eu acho que o técnico estrangeiro, dependendo do nome, do trabalho e da maturidade dele em relação à profissão, pode ser muito bem-vindo. Por quê? Mudança de filosofia pode agradar. O que não pode é esperar muito para o reconhecimento. Acho que os técnicos que estão chegando aqui, eu acho que estão encontrando no Brasil um apoio muito grande e uma preferência, inclusive financeira, que não encontravam lá. E aqui estão tendo sucesso. Porque não vieram para disputar títulos por times menores. Vieram para disputar títulos para os maiores times do Brasil. Então aí se torna um pouco mais fácil a ascensão. E esse interesse agora nos mesmos técnicos que foram dispensados de Portugal, Argentina, Uruguai, é porque fizeram sucesso e estão fazendo sucesso, nem que for nem por um curto prazo aqui no Brasil. Acho muito perigoso toda hora. É estrangeiro, vamos trazer. É estrangeiro, vamos trazer. Não. Eu acho que nós temos bons técnicos, inclusive técnicos que até agora não conseguiram ser reconhecidos dentro do Brasil. Acho que todo mundo vê, o bom técnico é aquele que ganha. Não, não é só aquele. O bom técnico é aquele que faz um grande trabalho, inclusive num time menor. E aí o mérito é muito maior. E por isso, esse treinador que é desconhecido e está no interior fazendo sucesso, esse que deve ser convidado para fazer também uns treinamentos, para aceitar os treinamentos, não me desculpe, uns contratos nas grandes equipes. Porque quando nós éramos lá atrás jogadores, nós não vimos já comprado para o time grande, nós vimos do interior com 3 meses de teste. Então eu acho que poderia ser feito uns contratos menores para que ele pudesse provar que ele simplesmente continuaria sendo bom no time grande, não só no pequeno. Eu gostaria de ver alguns técnicos do interior, alguns técnicos menores de nome, mas de muito bom trabalho, em times grandes, porque é muito gozado você mandar um técnico embora e traz um outro técnico muito mais caro, mas acompanhado desse técnico, vem 4, 5 novos bons jogadores. Aí fica muito fácil. Eu quero ver continuar daquela maneira com o técnico novo. Eu daria chance a alguns técnicos novos brasileiros. Ô, Leão, a gente discute muito essa questão de técnico brasileiro, técnico estrangeiro, mas eu acho que às vezes a gente gasta muita energia com isso e não vai no ponto principal. Vamos lá, qual é? Dirigente.
O dirigente, ele não tem filosofia de trabalho, ele não conhece método, ele oferece cabeças e treinadores que sirvam de escudo. É apoiado na rede social, tá ok. Não é, manda embora. Isso pode ser estrangeiro, pode ser brasileiro. Sinceramente, parabéns pela sua observação. E essa é uma realidade fatal. Por que fatal? Porque é amigo do amigo. E por ser amigo do amigo, ele passou a ser diretor de futebol. Ele sai do marketing, por exemplo, vai direto para o diretor de futebol. Por quê? Porque no futebol, o que dá status é ser dirigente de futebol profissional. Ser o diretor principal. Esse dá o status. E não necessariamente entende. Não, dificilmente entende. Agora, ele pode ser inteligente, estudar um pouco e passar a entender também. Como? Escutando um bom treinador, escutando um bom jogador, escutando um bom jornalista que já tem uma experiência de vida nesse setor. Agora chegar lá, o meu cargo é esse, sou eu que mando? Não é bem assim. Não é bem assim. O São Paulo foi a Mirassol e ganhou com muita facilidade. Veja como foi. Mirassol e São Paulo pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão. Quem começou indo ao ataque pressionando o adversário foi o tricolor paulista. O time de Ceni, que já estava de olho no gol, viu a bola bater na mão de Rodrigo Ferreira. Pênalti para o São Paulo. E na cobrança, ele, Reinaldo, encheu o pé e mandou na rede. 1-0. O segundo quase saiu nesse lance de Juan, só que o goleirão estava esperto e fez uma bela defesa. Já na segunda etapa, o Mirassol reagiu. Fabrício chegou bem, mas mandou a bola por cima do gol. Depois, Neto Moura arriscou de longe. O tricolor não se intimidou e respondeu com esse lance de longe de Marquinhos. E com uma bomba de Pablo Maia. As duas tentativas foram defendidas por Darley. O Rigoni, por outro lado, foi certeiro ampliando o placar. E pouco tempo depois, após contra-ataque, Nicão achou Rodrigo Nestor, que cruzou rasteiro para Toró empurrar para o fundo do gol. 3-0. Com essa vitória, o São Paulo garantiu vantagem como mandante nas quartas de final. Talvez o elenco venha melhor do que o time, né? Porque muitas trocas e a gente vem jogando num ritmo parecido mesmo com as trocas. A gente vem, hoje, se não me engano, foram 8 alterações do último jogo, né? E o time vem conseguindo, se não apresentar um futebol brilhante, mas apresentar um bom nível de jogo, especialmente um bom nível de competitividade. Mestre Alberto Heleno, o São Paulo realmente está em evolução? Olha, não dá para saber. Porque o São Paulo, como disse o próprio Rogério, ele altera tanto o time que você não pode imaginar qual vai ser o time titular do São Paulo. Porque é preciso adquirir conjunto. E com tantas mudanças, o time não tem conjunto. E esse conjunto passa a ser muito mais importante na medida em que o São Paulo não tem jogadores excepcionais. Aquele cara que pega a bola no meio do campo, dribla todo mundo e faz o gol. Né? O São Paulo tem que ter um jogo coordenado, desde o meio de campo lá para frente. Então não dá para saber. Esse negócio tanto isso é mais verdade, que o São Paulo faz um bom jogo como fez ontem, faz um péssimo jogo como fez outro dia. Quer dizer, sabe, vamos esperar para ver terminar esse período de experimentação feita pelo Rogério. Valeu, mestre, legal. Obrigado, até a semana. Guilherme Camarda tem mais prêmios e o final da enquete, né? Exatamente, vamos lá. Segundo presente de hoje, quem interagiu pela hashtag Mesa Redonda, mandar um abraço para o Guilherme Araújo, para o Caio Positelli, o pessoal que está assistindo o programa, um abraço, tamo junto. Vamos lá, camisa do Vitória, tamanho M e bola da Topper em parceria com a loja Gol de Placa, lá de Santo André, vai para o Luiz Felipe da Silva.
mesma história. Nossa produção vai entrar em contato com vocês e vocês vêm retirar aqui na TV Gazeta. Resultado da enquete. A torcida do Corinthians pode se empolgar com Vitor Pereira após a vitória sobre a Ponte Preta? O pessoal respondeu que não, olha só, 56%. A torcida corintiana está com os pés no chão, Flávio. Melhor, certo, né? Melhor. Emerson Leão, uma honra sempre recebê-lo aqui, aprender um pouquinho mais com você. Venha mais vezes. Eu sei que você vai tratar de altos negócios, é importante, claro. Mas é muito bom te receber aqui. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado a vocês por poder falar ao público esportivo e eu continuo dizendo, gosto de falar porque estou preocupado com o Brasil. E, como disse até o próprio William, ele voltou para colaborar. E conselhos a gente gosta de dar, principalmente quando foi vivido esses conselhos, né? Então, os ex-atletas podem ajudar muito. O Paulo está aqui, inclusive, já trabalhou como vice na federação, correto? Sabe os meandros do futebol, isso ajuda muito, viu? Obrigado, Leão. Celso, um abraço. Paulo, um abraço. Chico, um abração. Guilherme, até amanhã. Amanhã, 6 da tarde, tem Gazeta Esportiva para você. Muito obrigado. Tchau.